nosotros, cuando hablamos de indicaciones, nosotros estamos hablando de facilitar el tratamiento. ¿Sí? Movimentación de extrusión, giros, torques son más imprevisibles con alineadores, o sea, son más difíciles de ser hechos con alineadores. Giros, porque había explicado para ustedes. Extrusión, porque la placa, o alineador, está abraçando o dente, pero va a tener fuerza suficiente para abrazar o dente y falar, ven acá, vamos a decir, no, ¿sí? Hasta porque nosotros tenemos una gran o plástico é bastante hidrofílico e vai escorregar, assim como está ocorrendo em giros, ¿sí? Então, extrusión é muito difícil de se fazer com alineador, necessitamos poder tácticos para hacer, e mesmo assim, nós sempre vamos utilizar elásticos, microtornillos, porque é uma movimentação muito difícil. Por outro lado, intrusión, expansão, inclinação de corona, angulações são mais previsíveis, são mais fáceis de serem hechas. ¿Sí? ¿Alguna dúvida? No. A concentrar Está bastante concentrado. Bueno, são as fáceis de ser hechas. Então, quando nós estamos falando de indicações, é indicado nós utilizarmos alineadores para ser um caso que tem muitas instruções? Não, porque instrução é muito difícil de se fazer. ¿Sí? Bueno, quanto maior a quantidade de movimento de raiz, menos indicados são os alineadores. Nós necessitamos fazer grandes movimentos de raiz, menos indicados serão. Pero se nós escolhemos fazer com alineadores, queremos porque queremos fazer com alineadores, não vamos a conseguir fazer? Não, nós vamos a conseguir fazer. Pero nós temos que ter a consciência que vai demorar mais tempo para fazer a movimentação. E aqui é o grande ponto que todas as empresas falam, alineador é mais rápido. Não é. Quando nós temos mais movimentação de raiz, mais demorado vai ser o tratamento. Quanto mais demorado o tratamento, mais difícil vai ser o tratamento de se fazer com alineadores. ¿Sí? Durante o curso, nós vamos ver casos de tratamento de mordida aberta com microtornillos e alineadores. Nós vamos ver mordida muito cerrada. Nós vamos ver classe 2 e classe 3 sendo tratadas com alineadores. Ou seja, todo aquilo que é muito difícil, nós vamos a mostrar tratamento. ¿Sí? Eu vou mostrar para vocês um tratamento com alineadores, por exemplo, de uma classe 3, de um caso meu. ¿Sí? Alineadores empurram dentes, enquanto aparatos fijos vão puxar dentes. ¿Sí? Então, puxar e empurrar. Duas palavras em português que eu quebro a cabeça, mas não sei explicar muito em espanhol. ¿Sí? Empurrar. O que é empurrar em português? Isso. Nós vamos empurrar. ¿Sí? Porque os dientes, por exemplo, por acá, imagina, nós temos plástico por acá e por acá. Para hacer vestibularização, nós vamos empurrar. ¿Sí? Com o aparato fijo, nós vamos a poner um alambre que vai a pegar esse dente por acá e vai puxar. ¿Sí? Então, a grande diferença é que o alineador vai empurrar e o aparato fijo vai a puxar. ¿Sí? Alineador depende quantos dentes fixos puxam dentes. Isso. Tá? Tracionar, puxar e traciona, fazer tracionamento. Isso não é a ortodôncia fija. Nós vamos a fazer tracionamento do dente em ortodôncia fija. E na aparatologia com alineadores, nós vamos empurrar. ¿Sí? Exato. Bueno, quando o movimento depende de força do centro de resistência de dente, menos indicados são os alineadores. Ou seja, a movimentação do corpo é muito difícil, porque o centro de resistência do dente está por acá e a aplicação de força está por corona, muito distante do centro de resistência de dente. Temos dificuldade em fazer movimentação de corpo com alineadores, pero vai ocorrer.
maloclusão de classe 1 são previsíveis com lineadores. Sim, que eu havia falado para vocês, se molares tiverem bom posicionamento e apenas um apineamento anterior, nós vamos a poner os entes com facilidade. Maloclusão de classe 2 e classe 3 geralmente necessita de terapias auxiliares, como elásticos, mini implantes, distalizadores de Carriere, que nós vamos falar um pouco mais para frente, sim? Mas quando nós necessitamos de mais terapias auxiliares, mais movimentação de corpo, nós teremos uma grande dificuldade de fazer um tratamento com alineadores, sim? Pacientes com bruxismo de virilha são extremamente indicados com alineadores, porque eu havia falado para vocês que vamos ter mais brackets saindo, quebrando, sim? Classe 2, divisão 2, super indicados, porque nós vamos a trabalhar com vestibularização, inclinação de corona é muito indicada com o alineador. Este é um caso de consultório. A paciente apresentava por volta de 65 anos, ou seja, com grande recessão rival, perda óssea. Ela não queria tratar anteroposterior, somente a parte da estética que estava bastante comprometida e havia se aposentado, queria se cuidar um pouco mais. E a opção foi fazer uma vestibularização dos incisivos centrais e os laterais, uma lingualização. Sim? Muito indicado os tratamentos com alinhadores dessa forma. Grandes discrepâncias de overhead, overbite é contraindicado. Sim? Se nós temos uma mordida aberta muito grande, um problema sagital muito grande, é muito complexo que nós possamos tratar com alinhadores. Pero mordida aberta, nós já estamos tratando com alinhadores com facilidade, com a aplicação de microtornilhos. Sim? Esse caso foi usted? Sim, foi feito em minha clínica. Foi somente um reposicionamento incisal, tanto superior quanto inferior. Sim? O inferior estava muito estruído e muito lingualizado. Eu havia feito uma vestibularização, uma intrusão leve de incisivos anteriores para acolher um pouco da estética anterior da paciente. Arcadas atrésicas, extremamente indicado, porque a expansão são os movimentos mais fáceis de se fazer com alinhadores. São perfeitos a ser expansão com alinhadores, sim? Então, as arcadas atrésicas, bastante indicado. Estética também foi necessário. Saúde periodontal necessita ser preservada. Então, os pacientes que já havia apresentado um problema periodontal durante a vida, mas agora está com a saúde periodontal totalmente tranquila, estabilizada, necessita ser um tratamento com alinhador. Nós podemos poner um alinhador em uma paciente porque é mais fácil de fazer a higienização da gengiva. Sim? Menor risco de reabsorções. Por quê? Havia falado para vocês que são hechos algumas etapas, sim? Em alinhadores, etapa 1, 2, 3. Em cada etapa, nós podemos poner a quantidade de movimento que nós queremos. Sim? Nós podemos precisar com segurança a quantidade de força que está sendo aplicada em cada etapa. É a aparatologia fija. Se nós ponemos uma caderneta elástica este mês, no próximo mês nós vamos apoiar novamente a mesma força que estou aplicando agora, será a mesma força que vou aplicar no mês seguinte? Não. É mais complexo que nós possamos mensurar a quantidade de força aplicada em aparatologia fija. E aí, em aparatologia digital, nós podemos pôr em cada etapa a mesma força, a mesma quantidade de força, diminuindo assim as chances de reabsorção. Por acá, tudo bem? Pacientes com pouco fluxo salivar. Saliva, tienes anticorpos. Sim? São algumas coisas que vão proteger nossos dentes, nossa cavidade bucal. Sim.
Pacientes que estão haciendo uso de antidepresivos, tricíclicos, alguns medicamentos, ou então apresenta uma diminuição na xerostomia muito grande, sim, tratamentos oncológicos, tratamento de câncer, etc. Esses pacientes apresentam uma diminuição de fluxo salivar. E uma diminuição de fluxo salivar vai prejudicar a nossa defesa contra as grandes quantidades de bactérias que temos em boca. Sim? Este tipo de paciente, se nós ponemos um bracket convencional, vai juntar mais cálculos, exato, placa. E assim nós podemos piorar a saúde periodontal desses pacientes. Sim? Com alineadores não tem nada cimentado nos dientes. É muito mais fácil de remover o aparato e fazer a higienização. Sim? Então, os pacientes com pouco fluxo salivar, primeiro têm uma defesa menor pelo sistema da boca. E em segundo ponto também, as placas vão trabalhar com um material, um corpo estranho. E a boca começa a produzir mais quantidade de saliva. Muito comum que nos nossos pacientes, quando vão chegar no início do tratamento, doutor, estou salivando muito, há muita saliva, não estou conseguindo, muita saliva, porque vai tratar as placas com um corpo estranho. Sim? Claro, não vou fazer um tratamento com alineador somente porque a pessoa tem pouca salivação, mas pode ajudar também. Sim? Contraindicações: múltiplos movimentos de giro, extrusão e torque. Quando nós temos muitos destes movimentos, nós necessitamos escolher os aparatos fixos. Overjet e overbite muito acentuados, os fixos são melhores. Dentes impactados, muito difícil de fazer correção com alineadores, então vamos dar preferência para a aparatologia fija. Múltiplas perdas dentárias, nós vamos ter que fazer mais movimentações de corpo, porque não existe movimentação de corpo, aquela combinação de movimentos. Coronas clínicas curtas, também não vamos a poner alineadores, porque alineadores são plásticos que abraçam dentes. Se as coronas são curtas, nós não vamos ter aplicação de forças. Pacientes que não são colaborativos, não vamos aplicar alineadores, porque os alineadores necessitam de colaboração do paciente por ser totalmente removível. E reabsorções radiculares muito grandes, nós também não vamos a começar nem com a aparatologia fija, nem muito menos com alineadores. Tudo bem por acá? ¿Lo que significa curtas? Corta. Okay. Corta. ¿No tenga cooperación? Porque se o paciente não tiver cooperação de cambiar os alineadores, ou então, vou hoje de manhã por manhã, desayuno, depois não poder mais, vou poder solamente à noite. Tienes que usar. ¿Cuánto tiempo al día debe utilizar el paciente eso? Quanto tempo ao dia? Alguns estudos falam de mais de 12 horas por dia, mas por segurança, no mínimo 16 horas. Sim? Eu tenho um paciente que tem uma empresa de construção civil, de prédios, etc. E foi lá, começamos o tratamento, e eu estava vendo que o tratamento não andava. Aí liguei para falar com ele e falei: César, e aí? Está utilizando os alineadores? Não, doutor, não consigo utilizar, múltiplas reuniões, vou utilizar por 8 horas por dia. O que então eu havia feito? Ao invés de aceitar o câmbio de alineadores a cada 10 dias, que era o ideal, eu comecei a trocar a cada 15 dias. Porque o desgaste do alinhador vai ser um pouco menor, sim? E pelo menos vai ser um pouco mais de movimentação. Sim? Então, os dias podem trocar de acordo com a cooperação do paciente. Mas é muito difícil nós trabalharmos com um paciente que não é colaborativo. Perfeito? Una contraindicación también, un paciente no colabora. Creio que seja a principal contraindicação, porque senão nós vamos trabalhar no vazio. Bom,
Documentações. Como que nós vamos a trabalhar? Necesito fazer o tratamento com alineador. Então, o paciente chegou à nossa clínica. Em nossa clínica, o paciente, nós identificamos que é o paciente que vai utilizar o alineador. Nós já escolhemos nossa empresa para trabalhar. Sim? Como que nós vamos fazer? Primeiro ponto, documentação ortodôncia. Sim, a mesma documentação que nós vamos a pedir para aparato fijo. A mesma coisa. Sim? Então, radiografia panorâmica para nós avaliarmos a forma de raiz, se a raiz tem uma maior chance de termos uma reabsorção radicular ou não, como está a raiz, se nós temos reabsorção, se não temos, o paralelismo entre as raízes, se não estão paralelas, quanto de paralelismo nós temos que buscar, tudo isso nós vamos falar durante o curso. Patogenias, se nós temos patogenias ósseas e dentales, se nós temos presença de restaurações, de amálgama ou outro tipo de restaurações. Radiografia telelateral, como nosso paciente havia hecho o crescimento do paciente, é um paciente dólico-facial, um paciente braquifacial. O paciente nós tem um crescimento simétrico, um crescimento assimétrico. Como estão as estruturas ósseas, principalmente a sínfise do paciente. Se paciente braquifaciales tem uma sínfise maior, então nós podemos fazer um tratamento antero-posterior maior. Se pacientes muito dólico-faciales, por exemplo, a sínfise é muito pequena, então qualquer movimento que nós fazemos de raiz, podemos ocorrer uma fenestração, o que não é bueno. ¿Sí? Então, são pontos que nós temos que perceber quanto ao crescimento, quanto à forma que se foi esse crescimento, quanto às estruturas, se a mordida é aberta, fechada, cerrada, enfim, toda a parte de cefalometria que vocês já tiveram com Ricketts. ¿Sí? Traçados cefalométricos, que traçados apresentar, o traçado que mais me adequar, o que vocês mais gostar. A mim me gusta muito, por exemplo, Ricketts e Jarabá. Sim? Então, essa por acá é uma opção pessoal para ser a correta planificação. Fotos intra e extraorales, incluindo as fotos oclusales, porque é lá que nós vamos ver como está a relação molar, como está a relação de canino, se tem algum ponto que nós temos que ter mais cuidado, e também o escaneamento intraoral. Então, foto. Como está a ponta do canino molar, o relacionamento molar, se nós temos um apineamento, se nós não temos espaço para fazer expansão, não temos espaço, como que tal as estruturas ósseas em volta, o tórax mandibular por acá, sim? Então, são informações que nós temos que adquirir para ser uma correta planificação. Cada vez que nosotros le vamos a cambiar la placa, tenemos que hacer eso, tomar la foto y todo. Não. Solo el primer diagnóstico previo, o sea. Não, somente para tu controle. Sim, a mim me gusta muito sacar as fotos e manter no computador para ver a evolução. Bien, ya. Nosotros aquí en la clínica haremos algún caso así. Em clínica, podemos ter. Vamos ver com Raul se nós vamos ter algum caso de alineadores para ser. Sim? Alguma dúvida? Tenía una duda. Pero no se le envían la foto ni nada al laboratorio. A empresa de alineadores, nós vamos enviar a primeira foto para ser uma planificação, solamente. ¿Sí? As outras fotos solamente para ser controle. A mim me gusta muito fazer esse controle. Sería bueno en la clínica también. Sí, sí. Un casito. Vamos falar com o Raul para ver se aparece algum caso de alineador também. ¿Sí? Fotos extraorales para que nós possamos ver no espaço, se nós temos espaço para expansão, se nós temos como está a harmonia facial do paciente, tudo isso eu creio que todos já saibam. Mesma coisa que nós vamos fazer com a aparatologia fija. Sim? Agora, nós temos também os escaneios, sim? Então, o escaneio vai ser o escaneamento para que nós possamos enviar à empresa. Então, para a empresa, nós vamos fazer as fotos, a planificação e o escaneio, as radiografias. Sim? Isso que vamos mandar para a empresa. Traçado cefalométrico solamente para que nós possamos fazer a planificação correta.
Algunos conceptos en ortodoncia digital. Alineadores entonces van a ser fuerza de presión, ¿sí? En cuanto a aparatos fijos van a ser fuerza de traccionamiento, ¿sí? Ortodoncia fija, tracionamento, empurrando dentes. Engate ou força atuante. O que são os engates? Em aparato fijo, quanto mais grosso, quanto mais espesso o alambre, mais força nós estamos aplicando ao diente, ¿sí? Agora, em alineadores, quanto mais plástico abraçar o diente, mais força estamos aplicando, ¿sí? Placas com espessura maior, mais força estamos aplicando, porque está abraçando mais o dente, ¿sí? Pero quando nós perdemos o contato do plástico com o dente, nós não teremos mais movimentação. Nós teremos uma perda de movimentação, ¿sí? Por acá chamamos de trekking. O que é trekking? Quando o plástico está abraçando muito bem o dente, como deveria. Quando o plástico não abraça mais o dente como deveria, nós teremos uma perda de trekking. Perda de trekking, perda de movimentação. Y eso pasa al finalizar, que es como el periodo que uno usa la placa y es hora de cambiarla, se ve como esa separación. Sim, a separação indica que todo o que foi programado para esse dente não ocorreu. Sim, então esse dente que era para estar para cá, não havia feito a movimentação. Sim, então é muito comum que nós vamos a perder trekking em momentos que são imprevisíveis, como, por exemplo, as extrusões. Este dente é um caso de meu consultório. Este paciente tinha o canino ectópico, eu estava fazendo a extrusão. Estava indo muito bem, até um ponto que não acompanhou mais, ¿sí? E assim, nós começamos então a pôr algum elástico ou algumas terapias auxiliares para que esse dente pudesse encostar novamente neste plástico para se mudar, cambiar para a próxima placa. Pero usted dijo que no se podían hacer, Ahorita me puedes pasar por ahí la clase ayer de... No, nosotros podemos hacer extrusiones, pero va a ser más difícil, ¿sí? Yo había hablado de dificultad de tratamiento, de movimentación. Toda movimentación va a ocurrir con el alineador, algunas mucho más difíciles que otras. Ahí miramos ahorita. Entonces aquí, perda de trekking, quando perdemos a movimentação quando comparada com o próximo alineador. Para que nós possamos cambiar para o próximo, nós devemos recuperar a movimentação perdida. Ou então, elástico para que esse dente pudesse fazer a extrusão e recuperar a movimentação, ou então um novo escaneio e pedir novas placas para a empresa. Sim? Outro conceito importante, setup digital, ou seja, toda a planificação digital que vocês vão receber da empresa, não é o resultado final do tratamento. Apenas vai mostrar como que vai ocorrer a distribuição de forças. É muito comum que nós recebemos um software, um link parecido com isto, sim? Cada etapa está desenhada por acá, então etapa 1, 2, 3, 4, etapa 5, sim? Em cada etapa temos o movimento. Não podemos chegar ao paciente e falar para o paciente, em etapa 26, tua dentição vai estar dessa forma, porque não é assim que funciona. Nós temos a colaboração do paciente, a movimentação pode não ter sido bem planificada, então não vai ocorrer. Por exemplo, quando nós necessitamos de sinergismo de movimentação, vou mostrar no próximo slide, em que duas movimentações têm que se combinar. Se uma movimentação não combina com a outra, nós não vamos ocorrer nenhuma movimentação. Então, nós teremos que falar com o paciente que este não é o resultado final, é o esperado pela transmissão de forças. Sim? Sobrecorreção. Um outro ponto importante em conceitos. Movimentação além do deseado, sim? Como nós perdemos força? Como nós perdemos força por conta dos materiais, por conta do uso do paciente, tempo de tratamento? Nós vamos então a ter uma sobrecorreção.
Cada biomecânica terá uma sobrecorreção diferente. Se necessito fazer 20 graus de giro, nós vamos a planificar 24, por exemplo, para que nós possamos chegar a 20 graus em boca do paciente. ¿Sí? Por exemplo, instrução. Vou instruir 1 milímetro. Quero instruir 1 milímetro. Então, vou planificar uma instrução de 1.2 milímetros para que pude chegar a pelo menos 1 milímetro de instrução. Nunca vamos ter com alinhadores a mesma quantidade de movimentos que nós planificamos, sempre um pouco a menos. E por conta disso, nós aumentamos um pouco a movimentação, falando de sobrecorreção. Sim? IPR, ou desgastes interproximais dos dientes, são realizados com muito cuidado, com muito critério para ganho de espaço e eliminação de resistências para hacer a movimentação dos dientes. Os attachments. Os attachments são porções de resinas colocadas em superfície de dente com a finalidade de aumentar a área de contato de plástico com dente. Podem ser de anclaje, de movimentações ou de controle de torque. Nós vamos ver um por um nas próximas classes. ¿Sí? Attachment de movimentação, attachment de movimentação. ¿Sí? Pero nós vamos falar um pouco deles um pouco à frente. Linha de recorte. Você havia me perguntado por que alguns são fenestrados e outros não são fenestrados. ¿Sí? Linha de recorte, nós temos a forma do dente, ou seja, fenestrados, ou então uma linha de recorte um pouco mais alta. Por que essa grande diferença? Mira, se nós temos algo fenestrado, como por exemplo assim, vai ficar mais estético, vai ficar mais bonito de se ver, sim? Porque nós não temos o contraste da corona com em riba. Agora, se nós temos uma linha de recorte mais alta, nós vamos a ver, né, que a finalização do alinhador está por acá. Então, é mais visível, é menos estético. Uma linha de recorte mais alta é menos estético do que uma fenestrada, sim? Pero estudos mostram que a linha de recorte fenestrada não vão dar muitos suportes à movimentação dentária e nem mesmo aos attachments, sofrendo mais desadaptação, sim? Então, quanto à biomecânica, é muito melhor que a linha de recorte seja mais alta. Agora, quanto à estética, é muito melhor que seja fenestrada. E o Visalari trabalha de uma maneira fenestrada. A grande maioria, linha de recorte alta. A mim me gusta muito recorte alto. ¿Sí? Por ejemplo, si eso está hacia paciente, ¿no se puede recortar? Pure. Mas não vai ficar muito bem. A transmissão de força programada vai depender um pouco da linha de recorte escolhida por cada empresa. ¿Sí? Eu havia hecho, são dois casos de minha empresa. Em primeiro caso, eu havia recortado alto e por acá um alinhador meu. Eu havia puesto um alinhador em minha boca. Eu havia hecho um fenestrado para ver a diferença em minha boca mesmo. ¿Sí? Então, pode recortar, só que não é muito bueno. Bite ramps. O que são bite ramps? Projeções do plástico muito semelhantes a nichos para attachments. ¿Sí? Nós podemos encontrar por detrás dos dientes. ¿Sí? Pero nós não vamos a poner resina. É um espaço vazio em plástico. Por quê? Porque vai nos ajudar como se fosse um levante de mordida. Um tope. Exatamente. Vai a descruzar a mordida, vai a destravar a mordida para que possamos fazer movimentações dentárias. ¿Sí? Pode ser anterior ou posterior. A anterior vai ajudar na intrusão dos incisivos e na extrusão dos molares também. Não somente destravar a oclusão. ¿Sí? Pero nós não vamos a poner resinas. Está acabando. Temos hambre, sim? Não? Não? Movimentos sinérgicos. O que são movimentos sinérgicos?
Movimentos que quando combinados com outros movimentos do mesmo dente vão produzir um efeito favorável à correção. Ou seja, por exemplo, intrusão e vestibularização. Se nós programarmos a fazer uma vestibularização e uma intrusão juntas, vai ocorrer de uma forma muito boa, ¿sí? Porque nós temos um bom resultado das vertentes, as forças resultantes, ¿sí? Se nós pensarmos em antagônicos, é o contrário. São movimentos que, quando combinados, um vai anular outro movimento. Por exemplo, intrusão e lingualização. Nós não teremos como fazer intrusão e lingualização juntas. Um vai anular o movimento de outro. ¿Sí? Alineadores não vão realizar um movimento de corpo, é sim um combinado de movimentação que eu havia falado para vocês. Se nós vamos fazer um movimento, pegar o dente que está nesse posicionamento e migrar o dente para essa posição, o primeiro alinhador ativo vai estar um pouco à frente, ¿sí? Então o alinhador vai pegar o dente para cá e rugar o dente para esta posição, ¿sí? Se nós somente trabalharmos com inclinação, fazendo somente uma movimentação simples, nós vamos ter mais uma inclinação, porque a força de aplicação é em corona, distante do centro de resistência. Vai pegar o dente por cá e vai fazer uma pequena inclinação. Se nós trabalharmos com translação, nós queremos fazer uma movimentação de raiz. Pero o plástico, o alinhador, está haciendo força em corona. Nós vamos a fazer uma inclinação. Quando fazer a inclinação, vai encostar o plástico, pero não vai ter força suficiente para levar a raiz, movimentação de translação. Então, nós vamos a pôr um attachment vestibular de dente, porque quando fazemos a inclinação, o attachment vai ser uma pressão, ponto de pressão em alinhador, e vai ser a força para a translação da raiz. Então, toda a movimentação do corpo é uma função de inclinação, attachment e translação. Sim? Movimentos previsíveis, o que são? São movimentos mais fáceis de serem hechos. E movimentos imprevisíveis, mais difíceis de serem hechos. Mesmo em movimentos que são mais fáceis de ser hechos, nós temos baixa, média e grande complexidade dos movimentos. Por exemplo, uma movimentação de torque. Nós temos de 0 a 5 graus, muito fácil de se fazer com alinhadores. De 5 a 10 graus, médio, acima de 10 graus, muito difícil de se fazer com alinhadores. ¿Sí? Translação, mesma forma, médio, leve e fácil, mais complexo. Tá? Todo isso está na classe que eu havia mandado para vocês. Vocês vão revisar isto em país de vocês, ¿sí? Todas as biomecânicas vão ter sua complexidade, média, baixa ou alta complexidade. Pero por acá nós podemos ver, intrusões são fáceis de serem hechas com alinhador, porque a força de aplicação está em corona, ¿sí? Mesmo dentro das movimentações que são fáceis, nós temos baixa, média e alta complexidade. Hasta 1 milímetro de intrusão vai ocorrer muito bem com alinhadores. 1 a 2, um pouco mais complexo. Acima de 2, mais difícil de se fazer com alinhadores. ¿Sí? Extrusão, não vamos encontrar uma baixa complexidade. É muito complexo fazer extrusão. Sempre média e alta complexidade. Bueno, hasta acá, ¿todo bien? Eu vou falar 5 minutos para vocês de fluxo digital para que nós possamos finalizar por hoje. ¿Sí? Como que se quer o fluxo digital? Scanner, vale a pena termos um scanner em consultório? Vocês têm algum scanner? Não? Mas será que vale a pena? Scanners é muito custoso. Sim, muito custoso. Sim. Enquanto nós estamos falando de Aitero, Aitero está em Brasil algo em torno de $30 mil. Sim? $30 mil o Aitero. Medite está em Brasil algo por torno de $15 mil. Não é? Tá. Sim, sim.
O Aitero tem a versão portátil e tem a versão que é um pouco mais ampla, um pouco maior. Sim? Carestream é um bueno, que é a Dexis agora, algo por volta de $15.000. Medite $15.000, pero Trios a Tri-Shape e o Aitero $30.000. Trios e Aitero, nós temos que pagar uma mensalidade para utilizar o sistema. Ou seja, além de comprar, nós temos que pagar uma mensalidade para utilizar o sistema deles. Que não faz muito sentido. Algo em torno de $800, $600 a $800 aqui em Brasil. Sim? Então, o custo é muito grande para um aparelho. Mas temos uma grande oportunidade de diferenciação. Sim? Por exemplo, meu paciente vai no consultório dele e no consultório tem um scanner. O paciente se queda encantado, scanner bonito, estou visualizando o meu problema. O problema é muito vendido, muito fácil de se vender quando nós estamos visualizando. Depois, o mesmo paciente vai no consultório dele. E no consultório, não tem scanner, eu não visualizei meu caso, prefiro visualizar, prefiro algo com scanner. Sim? Então, é uma oportunidade de diferenciação. Sim? Temos mais agilidade para ser escaneio, sim? Para ser a impressão, para trabalhar digitalmente. Temos integração com outros aplicativos, pero Invisalign solamente vai aceitar escaneios de Aitero e de Tri-Shape. Outros não estão aceitando. Sim? Claro que Medite agora parece que vai entrar nesse barco, mas não é certeza. Agora, vale a pena? Por exemplo, temos alguns pontos bacanas para nós identificarmos cárie, pero em meu consultório, por exemplo, trabalha somente biologia. E à frente do meu consultório, nós temos uma central radiológica que tem 3 scanners. Eu vou falar para o meu paciente, levanta e anda 5 metros. É um prédio comercial, então na porta de frente. E fazer um escaneio por lá. Então, para mim, não me faz sentido ter um scanner. Sim? Então, agora, eu tenho um amigo que tem uma clínica muito grande. Tem 10 dentistas trabalhando ao mesmo tempo. Um com implante, outro com ortodôncia, ou seja, um scanner, agilidade, sim? Tempo que vai economizar e também as placas que economiza gastando com siliconas, sim? Bueno, escaneios são uma moldagem computadorizada, são hechos de múltiplas fotos ou múltiplos filmes que se quedam em um único arquivo, têm uma fidelidade de cópia e formam um arquivo que são PLE, PLY ou STL, tá? Então, todas as vezes que vocês estão fazendo um escaneio, vai mandar para a empresa o STL. A empresa vai pedir, envia-me por correio o STL. STL é o arquivo que é formado. Sim? Olhar o escaneio como se estivesse olhando na moldagem de trabalho. Sim? E não deve ter falhas nas malhas. Então, um escaneio, por exemplo, visualizando se temos alguma falha. Mira aqui, eu vou virar. Vamos? Uma falha entre 21 e 22, uma falha no molar. Sim? Então, devemos visualizar se temos falha, impressão 3D. E para finalizar, como que são hechas no fluxo digital? Nós vamos fazer a digitalização, a aquisição da imagem por um escaneio, sim? Depois vamos enviar para um plano de tratamento, na planificação. São hechos vários moldes, sim? Arriba dos moldes, nós vamos a termoformar a placa e fazer toda a parte laboratorial para entregar para o nosso paciente. E a parte direta que eu havia falado para vocês, depois do tratamento, do plano de tratamento, nós já vamos ter a impressão do alinhador de uma forma direta
para ser tratado no laboratório e mandado para o nosso paciente. ¿Sí? Entonces las impresoras 3D van a imprimir o modelo do paciente. ¿Sí? Sobre este modelo, nosotros vamos a pegar a placa, uma fonte de calor que vai esquentar a placa, muito caliente, ¿sí? Después nosotros vamos a bajar a placa por sobre o modelo. Va a tomar a forma da arcada do paciente e quando se esfriar vai endurecer. E assim nosotros vamos a mandar para a parte laboratorial. Nosotros vamos a recortar toda a placa, ¿sí? Hacer o polimento, acabamento e poner em boca do paciente. ¿De qué son esos modelos? ¿Qué material es? Que marca? No, no, Material, resina. Impressão 3D, nosotros podemos imprimir por resina ou nosotros podemos imprimir por filamento. Para a odontologia, é muito mais prático que seja por resina. Sí, ¿Sí? se lo envía al laboratorio. E lá a resina, nosotros imprimimos em impressora 3D porque é mais prático, mais barato do que nosotros trabalharmos com filamento. Claro que o filamento deixa tudo muito mais bem definido, ¿sí? Pero nosotros no precisamos de tanta definición. Dos, cuando llegan los alineadores ya a nosotros, ¿cuántos alineadores llegan más o menos? Depende do caso, depende da empresa. Em Invisalign, por exemplo, se a planificação foi de 90 alineadores, vamos ter que mandar 90 alineadores. 90 alineadores. Sí. Pero doctor, ¿no vienen todos con el... No modelo no, solamente La primera vez. la placa pronta, lista para ser puesta. La que tiene que hacer. El modelo es solo para hacer la placa. Modelo solamente para hacer la placa. Después de hecha la placa, nosotros vamos a colocar en la basura o modelo. En el laboratorio, o sea que en el escáner va a estar todo Pero el ahí estudio tiene y para se cambiar, planifican tiene 6 placas, un ejemplo. Entonces, él va a imprimir en su impresora 6 modelos diferentes. Ah, yo sí, Hace las pensé que era que placas eran y le modelos, manda las sino placas que de ahí esos iban 6 las pasos. prácticas. Ah, y te mandan Sí. esos con los modelos como la... No, los modelos ya los desechan y Ó, se los después mandan. da aquisição do plano de tratamento, vamos a salvar em nosso computador, então a empresa vai salvar todos os steps. Por exemplo, 20 steps. São 20 modelos com modificações dentárias. ¿Sí? Ah, que yo pensaba que venía la plaquita como sola, sin el modelo. Sí, después nosotros vamos a poner la placa y hacer la parte del laboratorio. ¿Ya? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces nosotros tenemos el escaneamiento oral, la planificación, la producción de los modelos tridimensional, la termoformaje y la aplicación de los alineadores. ¿Alguna duda? ¿Todos? ¿Ninguna duda? ¿Todos bien? ¿Sí? Sí, aprendimos porque no sabía Bueno, eso. buenísimo, buenísimo. No Mi sabía idea nada es de esa. eso. Sí. Ustedes van a salir de acá sabendo como trabalhar com lineadores. Não sabia. E dependendo da marca, o interessante é nós sabemos biomecânica e como vai funcionar. Sim? Este é meu contato, caso queiram, caso necessitem, meu WhatsApp, site da minha clínica ou meu Instagram. Sim? Qualquer dúvida, chame. É um prazer conhecê-los. Vamos nos encontrar muito ainda. Sim? Vamos sacar uma foto para mandar para Raul e para os outros? Igual, tú te vio. Vamos? Igual. Mira. Todos? Vamos activo. No sale por aquí, no sale por aquí. Bueníssimo. No sale. No. No. Ahí sí. Pronto? Bueníssimo. Obrigado. Hasta la próxima. Chao. Depois me llama,